Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de geografia é o início do conteúdo da quarta unidade. Então, esse primeiro momento, a gente vai ver a parte um pouco mais introdutória desse nosso assunto. Qual é? A gente vai ver a questão dos conflitos étnicos nacionalistas e também separatistas. Hoje, a gente vai começar com a introdução em referente à Europa. Quando a gente fala desses conflitos étnicos, primeiro a gente tem que lembrar do conceito de etnias. Etnia está referente a culturas, a uma diversidade cultural de povos que têm a formação de uma identidade desde costumes, costumes religiosos, linguísticos, e a gente sabe que o mundo vive numa grande diversidade cultural. E com a ocupação desses territórios, desde a questão de guerras, de aumentos de fronteiras e ocupação territorial, muitas dessas etnias vão se acabar ficando no mesmo território, muitas delas são rivais. Então, com esse processo de globalização, não só aumenta esse contato entre esses grupos de etnias e também aumenta a questão das rivalidades dessas etnias. E quando a gente fala desse conflito nacionalistas em relação a um território, eu tenho um território, eu vou ter grupos étnicos distintos brigando entre si. E já na questão separatista, eles querem se separar, eles querem ficar independentes daquele país. Por exemplo, o caso de Barcelona, da região da Catalunha, que eles querem se separar da Espanha, alguns outros casos que a gente vai ver em relação ao continente africano. Então, hoje a gente vai ver a questão nacionalistas. Então, o que envolve essa questão nacionalista? Vai desde a questão religiosa, a questão de costumes, desde povos árabes, em região do leste europeu, que não vão se identificar. Então, a gente pode citar, por exemplo, até mesmo de ideológicos, como é o caso na questão dos povos bascos, que pegam uma parte da França e uma parte dessa região entre a França, a Espanha, vai pegar esse território, o que vai ter como ideologia a ideologia socialista. A gente sabe que a França é capitalista. Então, esse grupo surge e vai criar o ETA, que é a Prática Básica de Liberdade, que quer libertar esse povo dessa região, e sendo que eles vão sofrer várias repressões do governo francês. Mesmo tendo um período de governo ditatorial, eles vão tentar buscar e ganhar força nessa região. Um outro conflito que a gente pode citar, um conflito nacionalista, é na Irlanda do Norte. A Irlanda era propriedade da Inglaterra. Com isso, a gente vai ter um conflito entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. Conflito religioso, da qual a Irlanda do Norte protestante e a Irlanda do Sul católica. E esses grupos vão chegar a se enfrentar. Tanto se enfrentar na questão de conflitos, da qual várias pessoas vão acabar morrendo nesses conflitos ideológicos envolvendo a religião. E com isso, a Inglaterra teve que intervir nesse conflito entre as Irlandas, da qual, em 2008, as duas assinaram um tratado de paz, da qual chegava a fim essa disputa, esse conflito nacionalista entre os irlandeses. Um outro ponto que a gente tem que destacar nesses conflitos nacionalistas é a questão da xenofobia, a aversão a esses povos estrangeiros, muitos desses povos imigrantes que chegaram no continente europeu, e com isso se alicerçaram e vai gerando esses conflitos não só ideológicos, mas também esses conflitos étnicos gerados por essa xenofobia. Essa é a nossa primeira parte do nosso conceito sobre conflitos nacionalistas e separatistas. Nas próximas aulas a gente vai ver detalhadamente alguns desses conflitos na Europa, no resto do mundo, tá? Qualquer dúvida em relação à nossa atividade ou conteúdo, vocês podem enviar uma mensagem no privado no WhatsApp.